Eu escolhi esse primeiro tema, tá, para a gente conversar. É um tema bastante relevante, é um tema que eu praticamente na minha vida inteira tive uma certa dificuldade de compreensão, tá? E vamos conversar sobre ele hoje, certo? Eu vou deixar fixado aqui nos comentários e aí a gente bate um papo, beleza? Vamos lá. Vou colocar aqui nos comentários. Vamos conversar sobre santidade pessoal. Mas, Mateus, o que é santidade pessoal? Cara, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela sempre explicava o seguinte, que a gente precisa saber amar. Quanto mais a gente aprende a amar, a gente amadurece, né? E quando a gente amadurece, consequentemente, a gente aprende a amar. E, consequentemente, nos tornamos mais santos. Se você pegar a vida dos santos, você vai perceber que esses santos, eles amadureceram, aprenderam a amar, consequentemente, e no final, na sua biografia, eles contemplaram aquilo que a gente chama de consolar e não ser consolo. Não querer o consolo, mas consolar. E trazendo isso para a dinâmica do casamento, cara, é basicamente isso que a gente chama de aprender a amar, né? Nós não fomos educados, nós não fomos... a gente não conversava sobre esse tipo de coisa, né? Sobre o amor. E o amor benevolente, o amor de Cristo, ele transforma e faz com que a gente amadureça e saiba amar. Mas amar de verdade mesmo, tá? Amar de verdade, diante de uma decisão, que o amor é isso. Então, quanto mais amadurecemos, nos tornamos próximo ali daquela que nós chamamos de transcendência, certo? Então, vai ser uma coisa bem rápida, mostrando isso, né, a santidade pessoal, de acordo aquilo que você vive na tua vida de namoro, na tua vida de noivado, de casamento, e até os solteiros aqui que estejam na live. Mas, sobretudo, falamos sobre santidade pessoal. Então, a gente precisa amadurecer. Quanto mais nós amadurecemos, nós temos a capacidade de enxergar o outro pelo que ele é, genuinamente, tá? Pelo que ele é, pelo que Cristo criou, né? Corpo, alma e espírito. A gente consegue enxergar dentro da própria alma, né? Quando a gente não tem essa questão do amadurecer, a gente olha as ações, né? As ações que contemplam. Então, por exemplo, o teu esposo, ele te traiu, e aí você não consegue olhar interiormente, você olha para a ação da traição, né? Então, você não consegue olhar dentro genuinamente. Então, fixamente, essa santidade pessoal, ela exige de você uma escolha divina, né? E o que é a escolha divina? É você, diante de uma transcendência, diante de Deus, você praticar, né? Então, quando você tem essa dinâmica, você aprende aquilo que é o amor. E aquilo que você consegue enxergar diante das ações também, né? E aí você não vê mais as ações, você vê aquilo que é. Aquilo que realmente Deus criou, a nossa alma genuinamente. Então, como é que você aprende a amar? Cara, eu costumo dizer que o amor é um vetor que sai de nós. É um vetor que a gente olha para o outro. Não tem como a gente fazer aquilo e achar que o mundo inteiro ele nos deve alguma coisa, né? A gente tem a sensação, quem não é maduro, né? A gente tem a sensação de que olha para isso e vê que o mundo ele necessita, você na verdade necessita desse amor do mundo. Mas cara, não necessariamente, tá? Pelo amor de Deus. Eu costumo dizer que o processo de amadurecimento é totalmente o contrário. Você tem que ser útil na vida das pessoas, né? Essa utilidade na vida das pessoas lhe transformará e lhe dá o amor genuíno mesmo, né? Então não esperem nada das pessoas, façam vocês, né? Você que está lá com um esposo que é grosseiro, o esposo que está lá, que chega em casa, não está nem aí, que escanteou o casamento, você tem que olhar para dentro deles, tem que olhar genuinamente pela alma desse homem aí. E quando você olha, você percebe que, cara, não é o meu marido. Então, consequentemente,
você olha dentro e você consegue amar. E isso é genuinamente. Mas se você não tem essa perspectiva, cara, você vai olhar a ação e aí, cara, lascou. E quando você olha a ação, você não enxerga aquilo que é, né? Então, aprendam a amar verdadeiramente. O próprio Cristo nos ensina isso, a amar verdadeiramente. E quando se ama verdadeiramente, existe uma decisão. Eu decido estar aqui todos os dias. Eu decido estar aqui no dia 2 de janeiro de 2023. Eu decido estar aqui mesmo que o meu esposo ele esteja ali praticando o adultério. Eu decido amadurecer e tocar a personalidade daquele homem lá. Mas primeiro, cara, você tem que entender essa questão do amadurecimento que lhe transformará, né, em uma personalidade santa, né? Uma santidade pessoal que a gente chama mesmo, né? É você perceber que você precisa fazer, você precisa rezar mais, você precisa amar mais, você precisa praticar uma boa religião, você precisa amar as pessoas, ser útil na vida delas. Isso daí lhe dará uma santidade pessoal. Nada fora isso. Nada, preste atenção, nada fora do cumprimento do dever é a santidade pessoal. Então, se você é esposa, se você cumpre com o teu dever, chegará no final da tua vida e a salvação estará diante de você. Mas, se você não tem essa visão, cara, lascou, fudeu. Então, percebam que a santidade pessoal, o nome já diz, é pessoal. Eu procuro aqui estabelecer normas, coisas para que eu me torne. Então, quais são as ferramentas para que eu possa ser? Então, só você aí da tua casa sabe essas ferramentas. E quando você tem essas ferramentas em mãos, e o que é essas ferramentas, tá? Cara, vamos lá. Uma boa prática de religião é uma ótima ferramenta. Quando você aprende a amar a Cristo, você aprende a amar, fica bem próximo, você consegue amar o erro, você consegue amar aquilo que lhe faz mal. Porque lá no fundo, você não vai enxergar aquela ação, você vai enxergar genuinamente quem é a pessoa. E quando você faz isso aí, você tem um amor, tem a decisão de estar ali. E amor é isso, é decisão. Então decidam. Saiam de cima do muro vocês. Ou vocês, cara, vocês precisam entender que a restauração do casamento é um processo e vocês precisam lutar. Precisam amadurecer. Diante do amadurecimento se aprende a amar. E quando você aprende a amar, mais perto da transcendência você estará. Então, tornem-se personalidades fortes. Ajam sempre de acordo com a personalidade, com aquilo que é. É isso que te transformará em uma santidade pessoal. É a personalidade. É aquilo que você faz diante... Quem é você diante de Deus? É aquilo que você faz. Então façam aquilo que vocês enxerguem o amor de Deus. Principalmente na restauração do casamento de vocês. Enxerguem dentro dos maridos de vocês. Pelo amor de Deus. Quantas vezes eu tenho que falar que... mas meu marido, ele não me ama, ele ama outra mulher. Cara, não ama. Não há felicidade fora do cumprimento do dever. Então prestem atenção nisso. Vocês podem, vocês conseguem. Vocês conseguem. Se tornem santas. Cara, uma vez o Ítalo indagou isso numa live com o Pedro Augusto. Eu vou indagar para vocês. Cara, eu não sei vocês, mas eu quero ser santo de altar, velho. Eu quero ser. Eu não sei se vocês querem, mas eu quero ser santo de altar. Então vamos parar de levar a vida... meu Deus, leva a vida na seriedade. Leva a vida na seriedade, no cumprimento do dever, naquilo que você foi chamado para fazer, a tua vocação. Se você foi chamado a ser esposo ou esposa, cara, cumpre a vocação do jeito que ela é pedido. E isso, com toda certeza, você se tornar uma pessoa santa, porque a santidade não é essa bitolagem que inventaram, não é. Peguem a vida dos santos e vocês vão ver. Estudem a biografia dos santos. Percebam que eles eram pessoas normais. E nós somos pessoas normais.
Então, eu te convido hoje, cara, hoje mesmo, é hoje. Essa santidade pessoal te levará diante da tua vocação. Diante da tua vocação, essa santidade pessoal te levará. De verdade. Se vocês não levarem a vida a sério, a vocação de vocês a sério, meu irmão, quem são vocês diante de Deus? Quando Deus questionarem vocês, fulano, e aí? Vocês vão dizer, ai Deus, eu não aguentei. Eu não aguentei porque ele me traía e tal. Cara, pelo amor de Deus, prestem atenção. A santidade pessoal te levará à salvação, mas a salvação diante da tua vocação, diante daquilo que Deus te chamou a ser. Porra, vocês ficam fazendo, tipo assim, uma normalidade, uma coisa normal, vocês bitolam a coisa, meu irmão. Um negócio tão simples. 2023 está aí. Está aí. Hoje é o 2º dia do ano. Então vamos nos tornar pessoas santas. Pessoas santas. Cara, é isso. É isso. Sem isso aqui, tipo assim, Deus nos chama à simplicidade, cara, para ter uma religião muito simples. Vocês que querem habitolar as coisas, meu irmão. Então, diante de Deus, diante daquilo que você foi chamado hoje, ame verdadeiramente aquela pessoa. Eu vou fazer um convite a vocês aqui, né? Hoje, os esposos de vocês vão chegar depois do trabalho, depois, sei lá, de um dia bebendo, e você vai se deparar com a realidade de vocês, né? Vocês vão se deparar com a realidade de vocês. E eu convido a vocês hoje a esquecerem aquilo que vocês faziam, né? E diante da realidade de vocês hoje, vocês fazerem diferente. Em vez de vocês enxergarem a ação daquela pessoa, a bebida daquela pessoa, quando ele chega bêbado, quando ele traiu, quando ele fala com grosserias, vamos tentar não enxergar a ação. Mas diante daquilo que você vê na sua frente, que é a tua realidade, quando teu esposo chegar em casa, cara, olhe genuinamente para dentro dos olhos dele. Genuinamente. Quando você faz esse movimento, você vai perceber que existe a esperança. Então hoje, não deixe para amanhã, façam hoje. Olhem para dentro do olho daquele que você foi confiada. E esse movimento te fará e te tornará uma decisão, porque amor é uma decisão, não é um sentimento, é decisão. E quando você tem uma decisão, você consegue uma santidade pessoal, porque você amadurece. Como eu dizia no começo da live, Santa Teresinha dizia, quanto mais maduros somos, mais maduros nos tornaremos. A gente não vai querer o consolo, a gente não vai querer o consolo, a gente vai consolar as pessoas. Então parem de achar que o mundo deve alguma coisa para vocês, porque ninguém deve nada para vocês. É vocês que devem ao mundo. Então, hoje, sejam melhores. Tá vendo uma velhinha atravessando a rua? Cara, pega a velhinha e ajuda ela a atravessar a rua. Quando vocês se tornarem úteis na vida das pessoas, vocês vão conseguir saber o que é essa porra desse amor. Que hoje, até agora vocês não compreenderam o que é. Mas quando vocês fizerem isso, vocês vão ter a plenitude daquilo que é o amor, daquilo que é mesmo. Genuinamente. E aí, quando vocês souberem disso, eu não vou pedir mais para vocês olharem diante da misericórdia e da esperança dentro dos esposos de vocês. Não vou pedir, porque vocês vão fazer isso automaticamente. Vocês não vão olhar as ações, mas sobretudo dentro, genuinamente a alma. Genuinamente. Então, é isso. É isso. Olhem genuinamente para dentro das pessoas. Parem de olhar as ações. Nós não somos aquilo que fazemos. Eu não sou aquilo que eu fiz há 5 anos atrás. Há 1 hora. Eu não sou. Então parem de ver e parem de querer visualizar as ações. Mas sobretudo vejam aquilo que é. E aquilo que é a alma. Genuinamente. Foi aquilo que Deus nos deu de maior graça. Ok? Fechou, galera? Então essa é a dinâmica.
a live não vai ser salva. A dinâmica é essa. Todo dia, meio-dia e 7 aqui, todo dia, meio-dia e 7, a gente abre uma live sobre amadurecimento, sobre meditação, sobre restauração de casamento. Isso tudo englobado o casamento, tá? O relacionamento. Ok? Fechou? Então é isso. Deus abençoe vocês. Abraço.